Bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre esse livretinho aqui, que é A Era do Abismo, o Torneio dos Campeões, do Bernardo Stamato. Ele é um escritor brasileiro que eu tive a honra de encontrar no DOF 2024. Então, se você está assistindo esse vídeo bem lá na frente, ou conheci pessoalmente, tanto que eu até tenho um autógrafozinho dele Ah, massa. aqui em cima, Pra quem não sabe, né, dizendo pra Rafa? mim, Vai, oi? desculpa, vai. Não, ele falou aqui pra mim que pra eu não me apegar aos personagens. Eu senti que é um spoilerzinho, mas segue o Game baile. of Thrones. Pra quem não sabe, o DOF aí que o Rafa falou é um evento, né, que ocorre, acho que é anual o DOF, não, Rafa? É o Sim. Diversão Offline, né, e Uhum. focado aí em jogos de tabuleiro, tem livro também, né, no caso, RPG e tal. RPG de modo geral, né, acontece em São Paulo, é um evento bem grande, né, e a gente recomenda, é uma experiência bacana aí para quem se empolga na área, né? Enfim, dá para fazer Sim, contatos aí, como o então. Rafa acabou fazendo. E vive, dá pra fazer várias coisas. Dá pra jogar joguinhos, conhecer pessoas, diversas coisas. E assim, ó, o diz aqui que é uma aventura tão épica quanto nerd, impossível não adorar. Que o Peter Jordan, do Ei Nerd, gostou pra caramba. Bacana. Então, pode ser bom, né? É uma capa bem legal, apesar de ser algo bem simples, no caso, tipo, Torneio dos Campeões, e nós temos alguns campeões aqui, guerreiros, magos, etc. Então, meio que uma capa que não diferencia tanto do que já conhecido, é feita a partir da editora Pendragon, então Pendragon. é uma editoria até bem famosinha nesse quesito. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu achei bem legal, é o sumário deles. Ah, É o bonito. sumário que meio que é um mapa para se contextualizar, mostrando os locais, aqui o Lugageiro Sem Nome, o Condado de Bouron, e já vai falando já, capítulo 1, página 17, capítulo 2, 41. É um glossário, mapa, sumário ao mesmo tempo, então eu gostei bastante. A gente gosta, no canal aqui a gente avalia a primeira página em si, né, Rafa? A escrita, as técnicas e tal, mas acho que já dá pra ter uma ambientada boa pela capa, pelo sumário, igual você tá mostrando aí, que tem essa pegada RPG, né? Essa pegada de aventura épica, né? Sim. E aqui até, eu não sei, acho que se chama o quê? Orelha? Essa partezinha aqui? Eu acho que eu Eu orei. não sei. Mas aqui fala, né? Alta fantasia. Então já traz Uhum. uma forte uma forte indicação. Ainda mais que a Pendragon ela é uma editora que gosta de trazer elementos de RPG e diversos, então dá pra já ter uma ideia que se foi aceito, então provavelmente deve ter alguma pegada nesse chance. Então, mas é aquilo, né, Matheus? A gente fica aí uns 4, 5 minutos, até 3, sei lá quantos minutos babando, mas importante, primeira página, né? Vamos Então, lá. vamos lá. Ah, um detalhe importante. Sempre que tiver um símbolo aqui, é porque a história está sendo contada pelo ponto de vista de um personagem específico. Então, de Uhum. acordo com que você vai vendo o símbolo surgindo nos capítulos, então quer dizer que aquela história está sendo contada no ponto de vista de alguém ou de alguéms, porque pode acontecer de ter mais do que um personagem contando. Porém, na primeira página, logo no capítulo 11, página 11, é o Uther. Então vamos ver o que a história traz aí para nós. A noite estava perfeitamente normal. Sopros de ventos ocasionais, corujas e grilos ao longe, lua cheia e bela, frio com aconchegante. Com certeza muitas pessoas estariam sorridentes, saudando a paz naquele momento, mas a realidade dentro de mim era outra. Uma realidade quente, agitada, a um passo para o abismo. Ouvi os passos metálicos ecoando pelos salões do templo. Eu esperava todas as noites, já fazia alguns anos. Enquanto muitos brindavam a paz, aquela noite era de revolução. A porta dupla se abriu com um forte empurrão, batendo contra as paredes de pedra. Vejo que estava me esperando, mestre, ele falou com desgosto. Vejo que você estava ansioso para o reencontro, meu ex-pupilo. Ele havia crescido, ficado mais forte e perspicaz.
Evoluíra tanto com a força quanto em crueldade. Vestia uma armadura de placas de aço que cobria o tórax, o abdômen, os ombros, as pernas, além das manoplas, botas de aço e revestimento de couro por debaixo de quase todo o corpo. Não perdeu tempo para sacar sua espada e escudo sem fazer cerimônias de sua intenção. Espada e escudo que eu havia forjado. Cabelos vermelhos e desgrenhados, sobrancelhas grossas e franzidas, nariz largo e boca contraída. Seu rosto não era mais humano. A parte branca dos olhos se tornara negra, e a pupila que fora castanha se tornara rubra. Não, ele já não era mais humano. Ex-pupilo? Me descartou e nem me avisou? Você se descartou, Alastor. Você descartou tudo o que eu te ensinei. Ele começou a caminhar em minha direção. Ok. Vamos lá. Bom, a gente já fez aí, né, Rafa, uma introdução à parte da primeira página, da arte em si, da temática em si, e aqui, no contexto geral, já se comprova muito do que a gente esperava, né? Essa ambientação, né, de alta fantasia, medieval, RPG, né? Clássica que a gente está acostumado aí. Mas vamos lá, a escrita em si, né? Primeiro, acho que faltou falar aí no começo que o título do capítulo em si, né? Ele colocou aí, Sacrifício, né? Não sei se é Sacrifício. o título do capítulo, se é o título do trecho, não sei como é que é aquele... É meio que um prefácio, porque o livro é separado em atos, Aham, e sempre antes de começar o capítulo tem uma parte de páginas cinzas. uhum, Então essa é uma entendi. parte que começa antes do primeiro ato do primeiro capítulo. Uhum. Então é como se Bom, fosse a prévia de algo ou de sim. alguma coisa. E aí ele tem essa questão que o Rafa comentou no começo aí, de cada capítulo ser um personagem, ou mais de um, né? Não sei se é o caso aí. A gente tá bem acostumado com isso já com Game of Thrones, né? Que escreve... o George Martin, né? Que escreve capítulos do ponto de vista de personagens. Cada capítulo começa com o nome do personagem em si, né? Eu acho bacana pra caramba. Não sei se é o caso aqui, porque a gente não avançou ainda na leitura, né? Mas o caso em que você consegue diferenciar as características dos personagens em cada capítulo, né? Aqui ele está introduzindo o primeiro personagem, seria o Uther aí, né? E as suas características, e a gente pode até falar um pouco sobre isso mais à frente, né? Mas eu acho que é bacana quando o autor consegue fazer isso de destacar as diferenças a cada capítulo que você lê de pontos de vista diferentes, você enxergar, às vezes, estilo de escrita diferente ou as características do personagem em si bem diferenciadas, né? E acho interessante ainda essa questão que o Rafa trouxe do símbolo, que é vamos dizer assim, um recurso, não necessariamente de escrita, mas que também é da escrita, também está na voz do autor aqui, né, que é colocar um símbolo para cada personagem, né, e você fazer já essa associação, né, e aí talvez, pô, o que te lembra, entra até talvez aqui uma questão de psicologia, de psicanálise, o que você associa a espada e o escudo, né, às vezes um personagem mais guerreirão, né, e aí às vezes, sei lá, se tiver algum outro símbolo que envolva um animal, tem um personagem mais voltado para outra linha de raciocínio, né? Então isso é uma forma também de caracterizar o personagem e a escrita em si do autor, mesmo que seja através de símbolo, né? Eu gosto quando autores inovam nesse sentido, né? De extrapolar um pouco a questão da escrita em si propriamente, né? Das letras em si propriamente ditas, quando evolui um pouco para a questão do visual também, né? Não sei se eu já citei aqui alguma vez, eu gosto do Ian Fraser também, que é um autor nacional também, e tem alguns textos dele que ele faz uma brincadeira também com o fundo do texto, né? Tem uns personagens específicos de uma obra dele, do Araruama, né? Que ele muda a cor do fundo do texto, né? Então, assim, quando aquele personagem fala especificamente, você vê que algo diferente está acontecendo, né? E aqui o Bernardo Stamato aí brincou com a questão da identidade, vamos dizer, visual do personagem, né, que a gente está abordando. Então, acho que isso é bastante positivo aí para a leitura, para a imersão. Sim, eu gostei bastante porque até você falando nisso, essa parte de psicanálise, semiótica e tudo mais, no caso aqui, o símbolo deles são duas espadas cruzando um escudo, né? Uhum, Onde a batalha se inicia com espadas e escudos. Eu dando uma sapeada na frente para ver outros, possui, por exemplo, o Draco, o símbolo é apenas uma espada. Nós temos o Gladius, que é apenas um escudo. Temos outros lá para frente que vão embora em diversos símbolos diferentes, o Marcos,
que me parece ser um elmo, então pode até ser algo, por exemplo, que juntando todos os símbolos formem uma unidade, né? Um que é um capacete, outro um escudo, uma Horcrux. arma, outro sei lá. Então eu acho bem interessante, mas apenas lendo futuramente, vamos Exato. ver o que tem. Mas, no caso aqui na primeira página, de uma forma geral, eu também achei interessante, ainda mais pegando o que o Matheus comentou de o fundo, no caso, todos os capítulos começam com essa página acinzentada, como se estivesse justificando ou explicando alguma coisa em si. Eu achei isso bem legal. No caso desse começo é bem grande, nos outros que eu tô vendo aqui são coisas pequenas, uma página ou meia página, como se tivesse meio que lembrando alguma coisa, mas no caso aqui são apenas especulações. Uhum. Mas vamos então avaliar a primeira página depois de toda essa introduçãozinha aqui. Pegando aqui a primeira frase, né? A noite estava perfeitamente normal. Eu achei interessante porque quando a gente fala sobre jornada do herói, normalmente se começa assim, né? Um mundo comum, ambientação e tudo mais. Então ele dá aquela brincada de a noite estava perfeitamente normal. Ok, um princípio de jornada do herói, ok, tranquilo, não me traz não muitas coisas. Ele continua, o sopro dos ventos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até que chega no final do parágrafo que solta uma realidade quente, agitada, vírgula, um passo para o abismo. Então, eu gostei bastante desse primeiro parágrafo, apesar da primeira frase ser não com um grande impacto, mas pelo fato de não ser um grande impacto e trazer um ar mais mundano, normal, gostosinho, sendo que na primeira página, no primeiro parágrafo, acaba com um passo do abismo, que para que a galera que já passou por qualquer problemas psicológicos, emocionais, sabe que um antes do abismo é o ponto ápice antes de uma possível depressão. Então, assim, a noite estava perfeita, linda, maravilhosa, o vento, a coruja, os bichinhos. Só que o cara tá no limite de algo estupidamente pesado. Então, eu gostei desse contraste nesse primeiro parágrafo, de Sim. uma forma geral. É isso que o Rafa colocou, né? A gente preza bastante pela primeira frase curta, e ele até fez isso aqui, né? Acho que de forma satisfatória. Tem essa questão que o Rafa falou, não tem grande impacto, não está perfeitamente normal, ao mesmo tempo que tem aí talvez um gatilho de antecipação, né, Rafa? Não sei, que assim, já te entende, estava perfeitamente normal, já te entende que alguma coisa vai sair disso, né? Algo vai quebrar essa normalidade, né? Então você já consegue antecipar que vai vir algo, né? E aí seria um ponto positivo também, né, nessa primeira frase dele, apesar de eu achar que talvez tenha alongado um pouco demais, descrevendo a normalidade, descrevendo a tranquilidade. Assim, é porque o Rafa trouxe, né, a questão da jornada do herói, a clássica, né, a gente começar pela normalidade, mostrando o mundo comum, mas isso aqui talvez seja só vamos dizer, uma ilusão que ele quis passar pra gente, porque nitidamente a primeira página não tá mostrando o lugar comum, né? Ela descreveu duas Sim. linhas aí de lugar comum, né? E já tá avançando para talvez um possível conflito aqui da história, né? Que é outro ponto que a gente vai discutir aí, que é interessante também. Então, assim, eu não sei, eu talvez encurtaria, mas é questão bastante pessoal, encurtaria essa normalidade que ele descreveu aí, que acho que quando você colocou ele, já está perfeitamente normal, e descreveu uma coisa ou outra, já passou essa impressão, né? E aí eu achei que ele talvez tenha prolongado um pouco mais nisso daí para poder mostrar o impacto em si, né? Ficou, me pareceu um pouco forçando é, tentando iludir que vai continuar normal, sabe? E assim, a gente já dá para entender que não vai ficar normal, não sei, ponto de vista bastante pessoal aqui. E acho sim que o primeiro parágrafo em si, a ideia era essa mesmo, começar mostrando a Sim. normalidade e prosseguir com essa, né, um passo do abismo. Eu acho que fechou legal, tá excelente, para dar a curiosidade, para dar o impacto que se precisa para avançar na história. Então, minha única crítica aí talvez seria encurtar um pouco, né, tirar um pouco do excesso de normalidade aí da página para trazer já essa curiosidade ou esse impacto de uma forma mais rápida, não sei. Sim, acredito que, mesmo que caso queira se manter o tamanho, no momento que ele fala. Que ele fala, não sei o que, não sei o que lá, os grilos longe, lua cheia, não sei o que, com certeza muitas pessoas estariam sorridentes, não sei o que lá. Momento.
Aí depois, mas a realidade dentro de mim era outra. Uma realidade quente, agitada, um passo antes do abismo. Se ele poderia, eu acredito que se ele cortasse, né, ou com certeza muitas pessoas estariam Sim, sorridentes, poderia exato. cortar. Ou caso não quisesse cortar, meter um enter no Uhum, justo, pós-momento e criar uma linha nova, mais o mas, já numa linha diferente, justo. tira essa sensação de grande, de cinco linhas De de primeiro texto, parágrafo. e criaria manteria o impacto, manteria o texto, mas Sim, eu daria daria também. um enter. Justo. E aí, Rafa, eu achei assim, ó, agora analisando a página como um todo, né, tem vários pontos que eu achei que o Bernardo trouxe aí positivos pra gente. Dentre eles, a apresentação de conflito, que você já fica entendendo que existe um embate, né, mestre e pupilo, né, ex-pupilo aí no caso. Eles já caracterizam, pelo menos o pupilo ele caracteriza mais, mostrando ali a aparência física, né, vestimenta, né, e tal, e dá essa sensação de que algo não humano habita ou aparenta, né, no personagem, né? Então, achei que ele caracterizou personagens, trouxe conflito, né, e que mais? Acredito que de uma forma assim, nessa primeira página, ele criou um conflito interno, porque ele fala, né, um pouco antes do abismo, é, para alguns era paz, para mim era revolução. Então ele tenta criar essa brincadeira dicotômica. Primeiro, Uhum, jornada do herói, só que não. Felicidade, só que não. Tranquilidade, só que não. É o meu pupilo, só que não. Então eu gostei dessa brincadeira dicotômica que ele faz de uma forma geral, assim, trazendo um. Não mentindo, porque eu não chega a ser um red herring. O red herring é uma mentira bem mais pesada e proposital, mas essa brincadeira de vou sacar a espada, não vou engatilhar uma arma, não vou soltar uma magia, não vou. Então essa tensão, né, tensão emocional, e no caso essa tensão emocional se torna uma tensão real, porque tem toda essa disputa. Gosto dessa ideia também do conflito também externo, porque ele tem essa dicotomia interna, mas também tem esse conflito direto. Agora eu vou lutar contra alguém que era importante, porque a relação normalmente pupilo-mestre, pelo menos no mundo RPGístico, tem ou numa alta fantasia, normalmente tem uma relação interessante, boa, sim. a não ser que seja um vilão, né? Porque às vezes no caso de um antagonista, onde o vilão chega a ser um tanto diferente. Porém, não dá muito para saber se o Uther é a causa do rapaz ter mudado ou o que aconteceu. Teria que seguir em frente para saber mais. Sim, sim. Mas eu gostei dessa promessa, porque, pelo menos nessa primeira página, ele vai até a direção. Não virei para saber se vai ter uma luta ou não, se acontece uma morte ou não. Mas a promessa de que algo vai acontecer porque a última frase é caminhou em minha direção é interessante, ainda mais com essa Justo. dicotomia de vai, não vai, vai, não vai. Achei que é uma promessa interessante. Justo. Eu dei uma travada aqui porque eu esqueci mesmo da página. Voltei aqui para dar uma olhada para ver o outro ponto que eu ia ter falado era justamente esse final, né? Que é um final com frase curta, como a gente acha que a gente sugere também, assim como no início a gente acha que é interessante fazer no final também, porque dá impacto, dá essa curiosidade na gente. E é uma frase que pô, gera já o embate aqui possível, né? Ele começou a caminhar em minha direção. Ele tá descrevendo ali um cara que é ex-pupilo, que não é mais humano, que tá vindo tirando a espada e tá vindo em minha direção. Então, pô, já se criou todo um conflito na sua cabeça, né? E um quarto ponto ainda que eu acabei relendo aqui agora e me toquei também, que eu acho que é bastante interessante, é a profundidade que ele coloca em subtexto, vamos dizer assim, na história, entre os personagens em si, né? Você já sabe que é um ex-pupilo seu, beleza? Então você já imagina que tem algo por trás ali no passado, talvez venha a ser contado depois ou não, né? Vai ficar a cargo de continuar a história para saber, mas ele coloca isso em um outro ponto de forma sutil também, né? Que ele fala, não perdeu tempo em sacar a espada, e escudo sem fazer cerimônias de sua intenção. Aí o tracinho ali, né, o parágrafo, né, desculpa, o travessão, espada e escudo que eu havia forjado. Então já dá também olha uma
uma caracterização do personagem, talvez o personagem principal seja um ferreiro, né, e mostra talvez uma ligação dele com o ex-pupilo até um pouco mais íntima, né, pô, eu fiz a espada e o escudo para ele, sabe, então ele criou uma história por trás, que não necessariamente está contada aqui, mas que já te dá uma imersão no universo, sem você precisar de ter lido muito sobre essa história, sobre esses personagens. Sim, porque isso você percebe, pupilo mestre. Ok. Você já cria já uma ideia de que pode ter uma relação boa entre eles. Tá. Mostra no sacou a espada sem cerimônias, mostrando que para o mestre, no caso para o Uther, meio que lutar contra alguém que se preze tem que ter uma hesitação do caso, será que eu vou? Não, o cara tirou sem pensar duas vezes, então mostra que uma humanidade se perdeu, apesar Tá vindo pro além pau da mesmo. descrição, né, além da descrição que tem aí. Aí ele fala, ex-pupilo me descartou e nem me avisou? Então, tipo, já rola aí uma ideia de ressentimento, vingança, sarcasmo. Aí Justo. já entra, não, você se descartou do que eu ensinei. Então, assim, vou lutar contra alguém que me importo, com as armas que eu fiz para ele, com as técnicas que eu ensinei. É como se você tivesse. Ele quisesse meio que criar um clima de pai e filho. Justamente o que eu Eu ia que falar fiz a agora. tua arma, eu que te ensinei, eu que dei os primeiros passos, e agora você veio pra cima de mim como um rebelde qualquer, pegando até essa ideia de, pra mim era uma revolução. Ele fala, né, aquela noite era uma revolução. Como se ele é uma revolta do filho Uhum. para com ele. Ele fala que já tá esperando há anos também, então é outra coisa que cria uma ambientação anterior, né? E é engraçado você ter comentado isso, porque eu ia soltar, porque eu tô justamente, né? Acabei de fazer uma disciplina de psicanálise, o assunto era Jung 3, mitologia, né? E aí a gente tem os mitos clássicos gregos, né? E tem muito disso de embate pai e filho, né? Que o Rafa tá falando aí, e aqui soa como isso mesmo, né? Um embate pai-filho, mentor e pupilo, né? Então acho que é uma das formas que o ser humano, ao longo da humanidade toda, tem de contar suas histórias, de contar suas experiências, né? Então acho que é bem pertinente, tá sempre em voga esse assunto. Sim, então eu acho muito complicado colocar essas coisas, mas quando você consegue trabalhar esses preceitos antigos, então, só um adendo. Mesmo que você não curta muito mitologia, vou estudar sobre o Minotauro, não sei o que, não sei o que, mas entender um pouco os princípios por trás dos filósofos antigos, das histórias antigas, se funciona há tantos séculos, quer dizer que existe um quê psicológico e emocional que faz diferença. Que toca Então, a gente, né? sim, sugiro demais dar uma pesquisada em filosofia socrática e etc. e platônica para você ver como vai fazer uma grande diferença. Mas é isso aí, Matheus. Daria uma segunda chance, uma viradinha de página para o nosso Bernardo Stamato. Stamato. É isso, Rafa. Eu tenho poucas coisas aí a, a questionar, talvez, né? Eu mudaria alguma coisa ali no primeiro parágrafo, a gente comentou, né? Talvez colocar um entre a mais, reduzir um pouco alguma coisa. Eu acho que na hora que ele descreve também o outro personagem, apesar dele descrever de forma natural, vai mostrando ali que ele mudou, né? Como ele era, como ele tá agora e tal. Eu acho que tentaria talvez fazer alguma quebra também nesse parágrafo, né? Ou descrever menos, mas de modo geral tem bastante ponto positivo, primeira fase curta, última fase curta com a chamativa para você continuar, caracterização de personagens, já tem o background da história embutido aí, né, para aumentar a imersão, tem a questão do visual que a gente falou, então acho que tem bastante pontos positivos aí na história do Bernardo Stamato, então viraria aí com certeza, sem sombra de dúvidas. Acredito que talvez para mim o único ponto a melhorar, tirando aquele enterzinho básico que a gente até comentou, como você mesmo disse no começo, na parte da descrição que você disse, da armadura, não sei o que, Isso. da citação, acredito que se talvez ele quebrasse esse parágrafo maiorzão em dois ou três para dar um pouco mais de peso em algumas descrições, Uhum. acredito que ficaria assim sublime. Sim. Né? Deu não vou dizer que infodump, porque ele coloca assim um pouco de peso para criar
uma dupla função, não apenas a descrição, mas sim um pouco de caracterização do personagem, tanto do Alastor quanto dele, mas eu acho que poderia colocar um pouco mais de peso, né? Um pouco mais de peso emocional para fazer jus ao peso emocional que ele quis trazer para essa primeira página. Obviamente, iria estender, talvez, né, virando a página para frente, crie mais disso. Eu acredito que esse símbolozão grande do sacrifício, o símbolo Uther comendo 1/3 da página, poderia ser um pouco menor, com um pouco menos de firulas, para que a primeira página tivesse mais Mais informação. elementos ainda. Tem bastante, é forte, sim. Eu viraria, tanto que eu vou virar. O Torneio dos Campeões vai ser um dos livros que eu vou ver ainda esse ano, mas acredito que diminuindo um pouco essa diagramação para que fizesse jus à proposta que ele mesmo trouxe, com certeza seria bem mais emocionante pelo peso que ele trouxe, ainda mais utilizando uma teoria junguiana que você até mesmo já trouxe, mais chance. Então, Bernardo, parabéns, uma primeira página gostosinha. Então, pessoal, coloca aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, já deixa o like e deixa se você viraria ou não viraria essa primeira página. Se você conhece o Bernardo Stamato por algumas outras mídias, talvez por algum canal, por algum RPG, ou se você conhece o livro mesmo dele, vou deixar aqui o Instagram dele para você dar lá atrás, dar uma ajudinha também, porque ele também está fazendo umas campanhazinhas para ajudar a galera do Rio Grande do Sul. Então, se puder, vai lá, vai atrás, ajuda na compra de alguns livros que estão ajudando para fazer essas campanhas, porque com certeza vai ser uma leitura bem legal. E, obviamente, se você é escritor, escritora, gostaria de ter a sua primeira página avaliada pela gente, a gente tem aqui sempre o nosso formzinho. Deixa aí todas as informações bonitinhas que a gente vai juntando. Já trouxemos já 2, aqui no final desse mês vai ter mais um, e quanto mais vocês mandarem, mais vocês vão aparecer. Beleza? Então, bora ler!